Aí coloquei gravar lá, que daí aí não fica sobrecarregando a minha internet. Ô, Fran, Oi, eu não sei o que eu fiz. você estragou tudo, né? Estraguei tudo, 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 tudo. Eu tava mexendo lá no repositório e de repente eu consegui excluir ele. Não, você não conseguiu. Consegui. Mas é muito difícil para Eu escolher o repositório, você tem que escrever o consegui. nome. Então, eu consegui. Tá. E agora eu tô tentando fazer outro repositório. Tá. Só que cada vez que eu termino de colocar o nome lá, né, da pasta lá, ele dá erro na página. Ah, viu? Mas isso é o GitHub mesmo. Na semana passada, eu estava tentando fazer. O que era? Era o Honeybee, que é o projeto dos meus alunos aqui de empreendedorismo. Eu também não conseguia. A hora que eu ia fazer o commit, ele dava erro na página. Ai, É o que raiva. GitHub. É o Daí então eu GitHub. vou colocar tudo no Word, depois eu jogo tudo para lá hora que eu conseguir fazer. Ó. Você não tem o VS Code instalado na sua máquina? Não, Não tem também. Então não. vai ter que ser. Depois você Eu não joga. instalei porque o meu computador já tá bem lento, sabe? Uhum. Não, então vai Não ter que ser assim instalei. mesmo. Mas Não, mas eu vou acontece. fazer. Eu vou fazer outro e vou colocar lá. Viu? Depois, se você quiser tentar fazer um fork do meu, você viu como que faz o fork aquele dia? Vi. Aham, Faz um fork do meu, qualquer coisa. tá Aí, bom. aí você só continua daqui para lá. Mas é que eu quero primeiro tentar colocar lá todos os códigos, sabe? É bom, é bom. É bom para fixar, né? Para Aham, errar. Errar é muito importante. sim. Daí eu vou fazer isso, tá? Errar é muito importante, é ótimo, né? Mas eu falei isso para os É, meus. mas é verdade, né? Principalmente excluiu isso do repositório. É um processo. Até a gente vai falar isso hoje no nosso acolhimento. Marisa, daí como é que estão as coisas? Tá fechado o teu microfone. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Mais calma da outra semana? Conseguiu pôr em ordem? Não consegui, prof. Não consegui. Estou aguardando para a gente fazer uma aula de Amanhã, né? Então amanhã reforço. isso, eu fico o dia todo em casa, hein, meninas. Então vou fazer tipo um plantãozinho mesmo, tá bom? Vocês vão ver no horário que vocês podem. Quando eu falo o dia todo, é o dia todo mesmo. Desde a manhã até a noite. Daí veja qual horário vocês podem. Eu estou solteira, mas ainda não tenho o hábito de sair na sexta-feira, não aprendi ainda. Então eu Fran, fico em casa mesmo, então eu trabalho, né? Porque agora não tem meu Fran, marido. eu tava lembrando aqui que eu tinha alguma coisa para fazer, que amanhã à tarde eu não tenho aula. Mas eu tô lembrando que tinha alguma coisa para fazer, eu fui olhar ali na minha agenda. Amanhã é o dia de entregar o tal do plano de ação, né? É isso que tá anotado ali. Isso. Que eu não Mas vocês, sei. vocês vão ter um tempinho hoje para fazer, tá bom? Tá, eu tô procurando aqui, eu acho que eu tinha mandado eu mesmo no WhatsApp na aula passada, mas não achei aqui no grupo. Tudo aqueles códigos lá, porque lembra que a aula passada eu fiquei só assistindo e não escrevi nada. Eu Eu vou fiquei abrir para aqui o meu GitHub, daí eu mando para vocês eu abri o WhatsApp aqui no computador, mas eu tô no Meet aqui pelo celular. Hoje eu dei uma olhada aqui, eu não consigo, o meu microfone não funciona. Eu acho que, não sei se é a entrada do computador ou Pode ser. do negocinho mesmo que tá estragado o microfone. Eu vou Só mandar lá funciona o no fone. WhatsApp, então. Eu mando no WhatsApp e mando aqui o Tá, que link. daí para eu copiar. Agora eu entendi mais ou menos a lógica dessas tags e etc. ali. Até fiz desenhinhos aqui, fico assistindo as playlists aqui, eu escrevi 6 folhas frente e verso aqui de anotações. Ai, que Ficou bem legal. bom agora. Que bom. Eu tenho que atualizar essas playlists, fazer mais, assim, de coisas novas. Ah, tem um detalhe, lá no slide da primeira aula, que tem o link das playlists, os dois links estão iguais. O que diz que é o link de HTML, CSS, ele vai para o GitHub, né? Só que daí eu pesquisei lá no No YouTube e daí eu canal, né? achei. Ah, tá Uhum. bom. Ah, então eu devo ter feito errado quando eu fiz. Ó, aqui tá no. Ali, vou mandar lá no grupo também. Aí você tem acesso. Oi, gente, sejam bem-vindos. Pessoal, eu mandei o recadinho lá no grupo, né? Já vou falando aqui para vocês. Já está gravando a reunião. Aqui eu coloquei gravar em outro computador hoje para ver se não tem aquelas gravações.
que aconteceu na última reunião, na penúltima, né? E aí eu já coloquei para gravar. Eu vou só compartilhar aqui os slides, já vou dar esse recado. Então, agora eles estão fazendo o acompanhamento bem detalhado das nossas reuniões do BI. E a nossa tutora teve uma conversa com a gente na última reunião a respeito do tempo de permanência de vocês na reunião e a respeito do tempo de permanência com a câmera aberta. Então, a gente está com uma média muito baixa de câmeras abertas, tempo de câmeras abertas, e também de tempo de reunião, tá bom? Vocês precisam, para não levar falta, vocês precisam ter pelo menos 1h20 de permanência na reunião. Então, a reunião, os últimos minutinhos da reunião é para tirar dúvida e para fazer aquele link de avaliação, tirar foto, essas coisas, né? Então, a ideia é que vocês, esses minutinhos que tem de extra, seria o que vocês podem atrasar. Então, tomar bastante cuidado com essa entrada, né? Porque eles estão, ainda não está em teste, mas eles estão vinculando o BI a esse tempo de participação, então tem que ter no mínimo 1h20 de participação e com a câmera aberta. Se não tiver com a câmera aberta, a gente tem que justificar o motivo, né? Então, por exemplo, uma reunião, eventualmente, o cursista não conseguiu abrir por conta da internet. Daí a gente justifica, tá bom? Mas, de modo geral, é com a câmera aberta. A Isa acabou de chegar, seja bem-vinda, Isa. A Isa é minha tutora. Não sei se vocês já tinham conhecido ela. Isa, você já chegou a participar dessa turma? Eu acho que dessa turma não. Então, boa noite a todos, tudo bem? Oi. Boa noite. Então, como a Fran falou, né? Sou a Isabela, eu sou tutora da Fran e de mais 6 professores da trilha de programação. Eu sou do núcleo de Irati, né? Então, a gente divide por temas, né? Que os núcleos atendem, né? E o núcleo de Irati atende programação e a minha colega é pensamento computacional para o ensino médio. E aí eu sempre estou passandinho pelas reuniões, né? Não assisto todas, né? Porque tem, como eu falei, são 7 professores, né? E a gente vai se dividindo, né? Um pouquinho, cada dia um pouquinho. Pode falar, Gerson. Boa noite a todos, né? Eu só peguei um detalhe final da reunião, mas isso me incomodou. Primeiro, pelo seguinte, que a justificativa eu dou para minha máquina ser, o processador dela ser lento e qualquer coisa que eu esteja fazendo, rodar algum programa, eu preciso desligar a câmera para eu conseguir acessar os outros aplicativos. É uma dúvida comum a todos, né? Que a gente desliga a câmera para diminuir o fluxo de informação, porque o próprio aqui o Meet, ele dá assim, sistema travando, ele fica vermelhinho, daí você vai lá e desliga a câmera. O que eles falam sobre isso? A gente entende, vocês sabem muito bem, há umas 2 semanas atrás eu tive problema com isso, né, de oscilação de internet, a gente entende, mas o que eles querem mesmo é a participação efetiva do cursista. Eu sempre falo muito para os professores colegas meus, às vezes a gente paga pelo mau comportamento de outros professores, né, então a gente tem muitos casos de professores que entram, desligam a câmera e acabam não participando da reunião. Então, eles acabaram instituindo isso numa tentativa de cortar esse comportamento. Mas eu acho que tudo na vida é bom senso. Acho que é por isso que tem essa possibilidade de justificar, né, Isa? Pode falar. Isso, na verdade é assim, né? A gente pede, né, as câmeras abertas para o professor poder ver vocês, né? Então, a gente lembra lá do tempo da pandemia, né? E eu estava em sala de aula também, quer dizer, em casa por causa da pandemia, mas eu ainda estava com alunos, né? E aí a gente fazia aquelas reuniões e não enxergava absolutamente nenhum aluno, né? Eles não abriam, eles põem um monte de figurinha no lugar da foto ainda, né? E a gente não conseguia ver o rostinho, né, deles. E é assim com os professores também.
Então, quando a gente consegue ver vocês, né? No caso, a professora ali, a Fran, ela consegue ver se vocês estão entendendo, se vocês estão perdidos, né? Porque o rosto, a fisionomia mostra pra gente, né? Então, o professor, ele usa meio como um termômetro mesmo, né? Para saber, opa, a maioria aí tá com uma carinha, fazendo aquela cara que não tá entendendo. Então, aqui eu vou ter que ir mais devagar, explicar de novo, de uma outra forma, né? Então, é mais no sentido de uma própria empatia com o professor, né? Porque para eles ver vocês, né? Interagir com vocês. Mas é claro que tem casos pontuais que o professor também vai entender, né? Então, a questão da internet, às vezes, realmente, ela fica mais lenta, né? E aí a câmera não funciona direito. E é claro que a gente entende isso, né? Mas é claro que se o computador está rodando legal, a internet está legal, né? Então a gente pede para que o professor abra a câmera para ter esse, digamos assim, um contato maior, né? Para o professor não ficar ali sozinho, falando, né? De repente, e olhando para as carinhas de vocês, a reunião fica mais interativa, né? Fica um ambiente mais interessante, na verdade. Então, gente, só nesse sentido, né, como a Isa falou, para que a gente consiga se olhar, e é claro, né, acontece com todo mundo problema de oscilação de internet, de processador, de computador, a gente sabe que a gente não tem super máquinas na nossa casa, né, acho que todo mundo aqui acaba fazendo, na escola pior ainda, quando tá na escola aí que a gente não consegue, mas só tentar ao máximo ficar com essas câmeras abertas, né, eles implementaram essa ação de mostrar no BI exatamente para a gente ter dimensão de como está isso, né, Isa? É acompanhar, não é nada punitivo, mas é um processo de observação. Então, vamos atentar isso. Mas vocês são uma turma muito participativa, de modo geral, eu não posso reclamar das minhas turmas. Pelo contrário, né, vocês sempre colaboram muito comigo. E aí, hoje, né, a gente vai. A nossa reunião vai ser concluir o nosso menu hambúrguer, que a gente acabou não conseguindo concluir nas últimas reuniões. Né? A gente vai estilizar ele hoje, na verdade. E vocês vão ter um tempinho reservado para falar sobre o plano de ação de vocês, que está previsto a entrega para amanhã. Samantha, pode falar? Eu abri ali o GitHub ali, o seu, que você mandou lá ali. É para fazer aquele fork que você estava falando na aula passada ou para copiar e colar? Como é que faz? Viu? Eu acho que se você copiar e colar, você tem a vantagem de não ter que gerar o Vercel de novo, tá bom? Eu tô com as duas abas abertas aqui, então é só ir na pasta do index lá e copiar e colar tudo. É melhor, para você não precisar, né, gerar o Vercel de novo para ir testando. Tá bom? Mas também tanto faz, o jeito que vocês preferirem. Eu copiar e colar é mais fácil, Uhum. Aqui eu já localizei. Aqui é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V? Isso, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá, vou fazer isso. Gente, quem acabou eventualmente ficando atrasado e quiser fazer esse mesmo processo, eu disponibilizei o link lá no grupo de vocês, tá bom? Vocês podem ir lá, pegar o código, tirar dúvida, pra gente poder continuar. Para quitar um pouquinho da nossa agenda, que está previsto para hoje, então a gente vai ter um atendimento bem curto, falando um pouquinho sobre o nosso processo de aprendizagem, né? Programação. Isa, eu tô gravando com um aplicativo externo por conta da internet mesmo. Eu descobri que a minha oscilação era porque a minha banda de upload, ela não consegue ser tão ampla. Daí, por isso que começou a pausar as gravações. Daí, é por isso que não tá aparecendo, até gravou. E aí a gente não vai ter um tempinho para... A gente vai concluir, né, o nosso projeto ali do Menu Hambúrguer, e aí vocês vão ter um tempinho para falar sobre o plano de ação. Eu vou falar sobre o plano de ação e dar um tempinho para que vocês executem, tá bom? Para a gente fazer junto, para que vocês não tenham que dispor de outro momento para executar.
Bom, então, de acolhimento, eu trouxe esse vídeo aqui que o nosso tutor sugeriu, e eu achei um vídeo bem legal para a gente refletir sobre o nosso processo de aprendizagem. Acho que a Samantha chegou compartilhando comigo o processo dela, acho que isso é bem legal. A Aline também, a Marisa, né? E tem aqui os professores que estão começando esse processo agora, assim como nós temos professores mais experientes, já estavam no passado, mas que já passaram por isso também, assim como eu já passei, né? Cada um de vocês. E assim, a gente falar um pouquinho sobre ele. Esse vídeo é bem legal. Vou passar para você. Quando eu comecei a estudar programação, eu tinha muita dificuldade em entender como meu cérebro funcionava para aprender coisas novas e complexas. Eu tentei aprender ouvindo, assistindo vídeos, lendo artigos, livros, documentação, mas o jeito mais efetivo para mim era combinar alguns formatos e reproduzir exemplos. Meu objetivo não era decorar a sintaxe da linguagem ou perceber o quão mais rápido eu digitava. Eu precisava me habituar a estar horas na frente do computador. Eu precisava aprender a errar. Isso também acontece com você? Mesmo copiando o código da professora, eu errei algo. Impressionante. Eu fazia os projetos mais clichês para quem está aprendendo. To-do-list, calculadora, conversor de temperatura e por aí vai. A real é que não existe uma regra, existe o que funciona para você. Cada pessoa absorve o conteúdo de forma diferente. E esse vídeo é para te dizer isso. Teste e entenda o que funciona para você, mas não esqueça de colocar a mão no código. Vai fazer total diferença. E aí, gente? Então, a minha proposta é que vocês compartilhem com os colegas, né? Quem já passou pelo processo, os primeiros contatos com esse mundo de... A gente fala programação, né? Mas aqui a gente ainda está codificando, a gente não está programando de fato, mas com esse mundo dos códigos, de ter que trabalhar com uma síntese de programação, de estilização, de marcação de texto, como que está sendo para vocês esse processo? Como que vocês se identificam com esse vídeo? Abro o microfone aí para que vocês compartilhem. Vou chamar, posso? Chamar pelo nome? Por ordem. A Samantha, que está com a mão levantada, não é para isso, né? Samantha. Ellen, pode ser você? Ellen mandou um joinha. Ellen, compartilha com a gente como está sendo. Eu falei que pode escolher. Eu não queria começar pode comigo. Escolher? Então começou com você, então escolhi. Tá difícil, não tá fácil, não. Eu até tô colocando aqui já no meu plano de ação, que eu já fiz uma coisa aqui para conseguir tentar ver se a gente avança mais um pouquinho, que foi pedir uns fones do Shopee para os meus alunos, porque eu não estava mais aguentando. Essa é a minha experiência. Viu? Nós professores sempre damos um jeitinho, né? É incrível. Mas eu também essa semana comprei um monte de coisa robótica para os meus na internet. E a gente vai dando. Mas esse processo, e é interessante a gente estar vivendo isso, né? De ter que aprender para ensinar os nossos alunos, porque eu vejo assim que, eu não sei se vocês se identificam com isso, mas quando eu comecei a dar aula, e hoje eu amadureci muito em relação a isso, eu não tinha muita dimensão de o quanto era difícil para os meus alunos entender o que eu tinha autodomínio. Então, por exemplo, eu professora de física, né? Para mim, física é fácil, lógico, né? Eu estudei muito tempo para que ela fosse fácil para mim. Mas para eles era absolutamente difícil. Então, às vezes, faltava um pouquinho de empatia de mim mesmo, entender que aquilo era difícil. Eu não acredito que eles não estão entendendo isso, né? E acho que a gente ia ter que aprender algo novo para ensinar, a gente acaba evoluindo nesse sentido, né? Porque a gente sabe o quanto é doloso a gente passar por esse processo, e aí a gente acaba ficando mais empático com os nossos alunos. Vocês não acham? A Aline está ali erguendo a sobrancelha, eu acho que ela está pensando em falar alguma coisa. Pode falar, Aline. Então, sabe o que eu lembrei hoje? Eu comentei nessa aula dos professores. Eu não sei se mais algum professor do 9º ano teve problema ali no corrigir a prova ali do SAEB.
E aí, olhando, pelo menos eu não consegui ali nos relatórios, aí tô olhando assim a estética, tinha uma imagem que não estava bem ajustada, sabe? O tipo da disciplina de português e disciplina de matemática. Não sei se alguém aqui observou esse detalhe. E aí não tava, daí apareceu um monte, daí eu fiquei pensando assim, até comentei lá com os colegas, eu pensei assim, puxa, se fosse em outro tempo, eu jamais ia dizer, alguém fez, mas não teria o conhecimento do que está por trás daquilo ali, né? Daqueles os códigos, enfim, todo o trabalho que a pessoa fica passando para fazer aquilo ali. Eu pensei, mamãe, eu evoluí, agora eu já estou um pouquinho mais entendida, sabe? Viu? Você ia dizer assim, poxa, até eu centralizava essa imagem aí, o Não, cara eu não não tô centralizou. com esse gás, não, ainda. Mas vou Pode chegar falar, lá, vou Samanta. chegar lá. É. Tá fechado o microfone. Acho que o mais difícil, igual a gente tem conversado, inclusive, com o professor William, é a gente pegar no tranco. Hoje, assistindo as playlists focada, direcionada, sem pensar em outros compromissos, porque eu já tinha falado que hoje eu ia tirar o dia todo para isso. Eu esqueci tudo o resto, fiz tudo que eu tinha que fazer até ontem, mesmo estando doente, e hoje eu tirei para isso, foquei. Aí você começa a pegar no tranco, aí o negócio vai embalando. Eu estou na sala de aula, eu comecei esse ano, eu fiquei 20 anos longe da escola, eu fiz a faculdade, terminei no final do ano passado, então eu estou pegando no tranco. Então, depois de uma certa idade, é difícil você pegar o ritmo, porque você não está no embalo. Mas a partir do momento que você embala, que você vai pegando, você vai se interessando e o negócio vai fluindo. A gente tem aí digamos assim, um bloqueio para informações novas, mas quando elas começam a se encaixar, o negócio funciona legal, sabe? Então, eu estou vendo, igual eu falei para você, estava em chinês, agora já está em espanhol. Então, um pouquinho mais de dedicação e o negócio vai dar certo, porque a gente sabe que a gente é capaz, ainda mais professor de matemática, de física, dessas coisas, né? A gente é competente, às vezes um pouco de preguiça de pensar e se dedicar. Sair da zona de conforto. Isso. A gente chama isso na metacognição de curva de aprendizagem. É uma curva de aprendizagem que a gente chama, que é aquele momento em que a gente tem que subir para alcançar o equilíbrio cognitivo. E é sempre doloso essa curva, né? Eu vou chamar o Gerson, porque eu sei que o Gerson já mexe com robótica, com programação. E eu acho que ele já passou por esse processo há um tempo atrás. Gerson, conte para nós como que foi para você. Assim, eu acho que o que falta hoje para mim do que eu tinha antes era tempo. É um fator decisivo, né? Você vai aprender alguma coisa nova em meia hora, uma hora, não é assim que funciona. Eu estou me vendo assim agora. Você tem que aprender aquilo em meia hora, porque eu só tenho aquele tempo, sentei para fazer e tenho que fazer. Terminou o tempo, vou para outra coisa. E naquela época, quando eu comecei com linguagem de programação em C, né, eu tinha às vezes a tarde inteira, né, 4 horas que eu ficava fuçando tentativa e erro, às vezes até achar um ponto e vírgula. Eu me lembro uma vez que eu fiquei uma semana entendendo por que meu código não funcionava, porque eu tinha trocado o zero por o, porque as teclas ficam meio perto ali, o zero e o o, e eu não achava no código, né? E então isso fez eu refazer novamente inteiro e tal, aí que eu fui descobrir o que eu tinha errado. Mas a fala, né, no vídeo é exatamente isso, de você achar o seu método, o seu jeito de aprender. E eu falo para os estudantes, né, eu acho que essa é a grande sacada, é tentar passar para ele o que é aquilo que é simples, né? A sintaxe, a escrita, a cada, por exemplo, até o sinal de menor, maior, as funções do parênteses. Eu começo sempre por isso, nada de palavras enquanto eles não interpretarem direito os sinais. Daí eu vou para frente. É isso que eu tenho a relatar. Legal, legal. E é bem isso que o Gerson falou, e ela falou no vídeo também. E acho que a gente começou a reunião, né? Não era bem a reunião, a gente estava no papo aqui antes, a gente acabou comentando isso, de abraçar o nosso erro, né? De entender que na programação o processo de errar ele faz parte,
Eu até fiz uma postagem no meu Instagram falando isso do poder dos bugs, né? Para a gente evoluir na programação. Então, o bug faz parte da vida do programador, né? Eles chamam os erros de programação de bug, de inseto, né? De besouro, como se fosse um invasor ali, mas eles são muito importantes para o processo de aprender a programar e a buscar, né? Até estava relatando para a turma da manhã ontem que eu senti que eu evolui muito na programação, ajudando os colegas a resolver os próprios erros deles, né? Então, quando os colegas mandam para mim o código, falam assim, Fran, não consigo achar meu erro, me ajude. E eu vou procurar os erros deles, eu acabo aprendendo com os erros deles, né? E a gente pode, e assim como eu aprendo com os meus próprios erros, eu erro muito também, eu trabalhei muito tempo com robótica, mas eu trabalhava com outro sistema de robótica, não trabalhava com Arduino. Então agora, apesar de eu já conhecer a lógica, eu sofro muito com a síntese, né? Até eu acho que foi por Jéssica que eu comentei que eu sou muito mimada com o VS Code, porque o Arduino ele não dá sugestão, né? Aí o VS Code a gente começa a digitar, ele já sugere ali, a gente clica e vai embora. E o Arduino não, você tem que lembrar mesmo a palavra. Então eu sofro muito. Oi, Thiago. Agora tem no Arduino a nova versão. Ah, é? O autocomplete. Aham. Olha aí, ó. Essa eu não sabia. Viu? O P5JS diz que ontem atualizou para isso também, vocês estão sabendo? Diz que ontem o P5JS começou com isso também. Isso eu não vi ainda. Eu vi do Arduino. No P5 também. Ontem já dei aula, os alunos até comentaram que eles gostaram. Sim, né? Porque pra gente escrever tudo ali é mais difícil. Agora com o autocomplete a gente fica um pouquinho mimado, mas ajuda bastante. Gente, acho que é isso, né? Mais alguém quer falar alguma coisa, complementar para a gente poder seguir? Não? Uhum. Então seguimos, né? Então fica essa reflexão a respeito do nosso processo, de entender que é normal não dar certo, às vezes a gente fica um pouquinho frustrado, mas é um processo importante para a nossa aprendizagem. Aqui é uma das boas práticas que foi compartilhado em Pensamento Computacional, que é um site de desplugadas, tá? Então, a gente sabe que nem sempre a gente tem acesso ao laboratório de informática dentro dos nossos contextos lá da escola. Então, aqui a gente tem esse site, ele seria um site onde tem uma série de atividades desplugadas para vocês usarem na sala de aula. Ele está no slide lá no Classroom, então para que vocês possam conhecer e explorar, tá bom? Eu coloquei também hoje uma boa prática do Márcio, que ele relatou na parte da tarde. Tá lá no Classroom, na biblioteca de vocês, está escrito assim, boa prática linda do Márcio. É o nome do material. E depois dei uma olhadinha. É um aplicativo para criar avatar que dá para usar no Scratch, sabe? Bem legal. Achei bem, bem bacana. E aí, o que nós vamos fazer, né? Então, só retomando o que a gente fez na última reunião. Na última reunião, a gente construiu o nosso cabeçalho, né? Mas a gente ainda não tinha estilizado ele. E a gente vai customizar, estilizar ele hoje, tá bom? Mas a gente tinha ficado de atividade assíncrona para vocês esconder aquele checkbox que tinha ficado ali no cantinho e colocar ali Tá cortando. Tá cortando também para mim. Uma fonte nova, né? Uma fonte mais pesada. Veja, tá cortando ainda? Ou melhorou? Agora não. Ai, boa. Só falta, meu Deus. Então vamos lá. Então a gente vai fazer o que hoje? A gente vai continuar. Eu vou fazer essa parte da síncrona com vocês, que é essencial para continuar o projeto. Essa da síncrona que é essencial, que eu digo, eu não vou fazer a parte. Pensei que estava cortando. A parte da fonte eu não vou fazer, porque essa é opcional, né? Não vai interferir em todo o processo. Mas vou fazer com vocês a parte do checkbox. Vou fazer a parte
a parte de estilizar o plano de fundo ali e mudar a categoria para uma fonte um pouco mais pesada e a cor dela, tá bom? De programação, é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Então, a gente vai de códigos que estão aqui no slide. E aí, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de ação e eu vou disponibilizar um tempo nas salas temáticas para vocês trabalharem coletivamente no plano de ação, tá bom? Para que vocês para que vocês possam ir para o recesso com isso finalizado. Então, vamos lá. Eu vou parar de compartilhar agora, eu vou compartilhar a tela inteira e a gente vai lá para o nosso código, para o GitHub, tá bom? Enquanto isso, vocês vão abrindo de vocês aí também. Prof, tem uma pergunta. Pode fazer. Ai, o teu tá diferente. O meu eu tinha colocado tudo em caixa alta, aí as categorias. Aí eu já fiz a alteração da fonte, né? Só que eu particularmente não vi diferença nenhuma, fora o categorias que deu uma impressãozinha assim mais de negrito, que foi a fonte que a gente vai colocar. Ele é meio parecido mesmo? Ou será que o meu eu coloquei errado e aí não pegou? É por causa que ele já fica roxo mesmo o link quando a gente cria, né? Então ele vai acabar ficando meio roxinho mesmo. Eu não sei, eu tô achando que... Não, eu digo pela fonte, sabe? O formato da letra, digamos assim. Aquela fonte, ela é meio parecida mesmo. Eu acho que eu tinha aberto errado. Aquele que a gente estava vendo não era de vocês, gente. Aquele já estava pronto, né? Aquele é da outra turma. A gente escondeu na última reunião a checkbox na aula? Isso, eu ia falar isso, que a gente fez isso na aula, só não trocamos as cores daí. As cores, tá. Então eu adiantei a tarefa. Agora que eu tô vendo. Então o nosso tá assim, né? Foi o que a gente fez na última reunião, a gente escondeu a caixinha ali, só ficou então aqui ele pra gente estilizar. Ali nos slides, Maria Isabel, ele usa aquela questão do degradê da letra para os itens. E o nosso tutor orientou que a gente deixasse só numa cor mesmo para não complicar tanto, para simplificar os códigos, porque visualmente não dava uma mudança tão grande e acabava complicando demais. Ia adicionar ali umas 4 propriedades, sendo que o efeito era praticamente quase o mesmo, tá bom? Então, aqui nós vamos só trazer um color diferente para eles. Então, talvez ele vai ficar um pouquinho diferente do que está lá no slide. Então, o que a gente vai fazer vai ser isso. A gente vai, então, colocar um plano de fundo aqui nesse menu, né, que a gente tinha feito. Vamos colocar um espaçamento. Vou até abrir ele aqui na forma de... Deixa eu botar esse aqui para não me atrapalhar. Aqui, na forma de celular, para vocês verem uma coisa. Vocês conseguem ver a bolinha preta aí? Aparece para vocês? A bolinha que simula o dedo? Sim. Vocês estão vendo que quando eu passo aqui, é como que eu quase clicasse em 2 links ao mesmo tempo? Então, isso daqui é uma questão de responsividade, né? O espaçamento ideal ali é 32 pixels para que você não clique ao mesmo tempo. Então, aqui o nosso espaçamento está muito amontoado, então a gente vai afastar esses elementos para eles ficarem mais longe um pouquinho do outro. A gente vai mudar a cor da categoria aqui e colocar um plano de fundo branco e mudar a cor dos links também. A gente vai mudar a cor dos links para que ele fique mais bonitinho, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer na reunião de hoje de programação. Já estão com o projeto de vocês aí aberto? Podemos começar? Eu tô aqui eu arrumei as branches que eu tinha feito na última reunião. Eu tinha brincado com o repositório de vocês, estava cheio de branch, estava dando um trabalhão para eu testar. Mas agora ficou bom, de novo, voltou ao normal. Aí aqui abri ele, esse é o nosso projeto, do jeitinho que ele tá. Acho que eu tinha mandado lá para vocês, né? Para caso vocês precisassem atualizar, para que a gente pudesse dar continuidade ao projeto.
eu vou mostrar para vocês aqui só como que tá cada um deles. E se caso oscilar minha internet e cortar, vocês me avisem, tá? Que às vezes eu não percebo aqui. Então aqui eu estou com o meu Reader, que é onde estavam as nossas estilizações aberta, né? Estou com o Style e com o IDEX, né? Então ele está aberto aqui. Então só olhando o que nós tínhamos feito, e tem uma coisa que eu preciso arrumar aqui nesse index com vocês. Na última reunião eu acabei, acho que a gente está um pouco atrasado em relação aos outros, acho que na minha pressa eu acabei não confundindo aqui na hora de colocar as class. Nós vamos começar arrumando isso, tá bom? Então, aqui, ó, na hora de colocar as class, eu coloquei essa class link aqui no LI. Na verdade, ela é dentro do A, tá? Então, nós vamos começar fazendo essa alteração, caso vocês tenham feito junto comigo e feito dessa forma. Então, vamos arrumar isso aqui. Então, vou tirar ali cada uma delas e vou dar um Ctrl X aqui e vou colocar aqui dentro do A, tá? Só para consertar de todos eles. Acho que foi até a Maria Isabel que me avisou depois do final da reunião, né, Maria? Foi, que daí eu já fui fazer a parte da tarefa e vi que estava dando errado. Será que eu esqueci? Foi eu mesmo que me confundi aqui na hora de criar. Então, arrumando aqui, gente, vamos arrumar aqui no index. E vamos colocar, então, toda essa class lista menu no A, tá? Porque é o A que é o link. Lista menu e link, né? Ele que é o link. E aí, a gente vai colocar uma outra class no LI, tá bom? Eu vou copiar e colar igual a gente tem feito lá para agilizar ali o processo um pouco. Aí foi, copiei e colei ali. E aí, vou esperar vocês fazerem essa alteração de vocês. A gente vai criar agora uma class para o LI, porque a gente aquele espaçamento que nós queremos dar é o LI que vai receber. Então, ele precisa ter uma class dele também, tá bom? Esse do link a gente vai usar para estilizar a fonte, o estilo de letra. E eu já explico por que a gente vai colocar no link e não no LI. Vão fazendo aí, qualquer coisa vocês vão me chamando, tá bom? Tudo bem, gente? Fizeram essa parte? Podemos seguir? Se eu estiver indo muito rápido, vocês vão me avisando, tá bom? Eu vou fazer agora essa mesma class que a gente acabou colocando ali, só que agora a gente vai colocar para o item, tá? Então vai ser bem parecida, vai ser class também, né? A gente vai colocar uma class e o nome dela vai ser lista, underline, underline, menu, tracinho, item, tá? Seguindo a metodologia bem ali. Lista, underline, underline, menu, tracinho, item. Opa, item. E aí eu vou só copiar ela e vou colar para todos os LIs, menos para o do título, tá? O do título não vai receber, então só os outros que vão receber. O do título, ele não vai receber esse LI, essa class. Então, todos os que têm âncora. Copiar e colar ali para vocês também. Aí, foi.
Ô, Fran, você tá mandando aonde para copiar e colar no No chat. No chat. Uhum. Eu não consigo copiar do chat. Mas qualquer coisa tá no meu projeto aqui também. Se você entrar naquele link, vai atualizar. Deixa eu dar um commit aqui, daí ele atualiza. Tá. Vou atualizar ele aqui. Atualizando index. Aí, já é para estar atualizado aí. Aqui a gente não vai ver mudança nenhuma, né? Porque a gente só colocou class, não muda nada a princípio. Ô, Fran, porque quando eu abro dentro do seu GitHub aí, eu abro o VS Code, não aparece essa opção do lado do Stylus, que é o header. Abrindo o seu próprio GitHub. Qual a explicação, será? Ele não abre o quê? Ele não abre esse? A minha header Não, a header. Header.css. Ah, tá. É por causa... Na verdade, ele vai abrir... Você vai ter que vir aqui no papelzinho e ir abrindo. Ele vai... Entende? Ele vai abrir sempre o index direto. Aí os outros... Ó, você vai ter que vir aqui na pasta, ó. Clicar aqui. Aí ele abre. Aí clica nele, daí ele vai abrir ali. Vou ver se consigo. Obrigado. Isso. Fran, uma coisa que eu vi da atividade lá, ele coloca invertido na classe. Ele coloca lista, menos, item, daí underline, underline, menu. Na verdade, foi o jeito que ele escolheu nomear lá no slide, né? Só que eu gosto de usar essa metodologia aqui que é o BEM. Ela é uma metodologia mesmo de nomenclatura de class, né, que os programadores usam. Mas pense que a class, o único segredo é você chamar pelo nome que você deu, né? Tá. Então, se você, na hora de colocar aqui, você inverteu, aí você usa invertido na hora de chamar lá. Mas eu gosto de usar essa aqui, que é realmente uma metodologia da arquitetura de CSS, tá bom? Tá bem, obrigado. Aqui, essa metodologia bem, vocês podem pesquisar depois a respeito, né? Mas ela é uma metodologia de nomenclatura de class e ela ajuda a gente a identificar a questão da hierarquia, né? Porque aqui, ó, esse primeiro nome, né? O lista, aqui no caso, ele é o pai de todos. Então, ele pode reparar que aqui, ó, o lista é o pai de todos aqui, né? E o menu é o modificador. Então, ele seria o primeiro filho. E aqui o item ele seria o elemento neto. Então, quando a gente vai trabalhar com hierarquia, a gente já vai falar sobre isso, porque a gente vai precisar pensar em hierarquia na hora de chamar o tipo de letra do A. Ele ajuda a gente a entender o porquê que eu não posso aplicar, por exemplo, um estilo em uma classe e sim na outra. Então, por exemplo, eu não posso aplicar o lista menu aqui, um color, e achar que vai pegar para o A, porque ele é neto, né? Então, ele não vai pegar diretamente. Então, o A vai prevalecer. Então, o BEM, ele não é simplesmente uma forma de escrever, ele ajuda você a pensar na questão hierárquica do CSS. Então, por isso que eu gosto de usar, sabe? Gente, então agora a gente vai fazer isso, a gente vai estilizar ele lá, né? Então, sempre pensar que essas class, elas são exatamente isso, elas são rótulos que a gente vai usar para chamar o nosso CSS lá depois. E eu não gosto de simplesmente ir lá copiando o código do menu, eu gosto de que a gente vá encontrando do slide. Eu quero que a gente vá encontrando por que a gente está chamando cada uma dessas class aqui. Então, por exemplo, a gente vai começar colocando o plano de fundo no nosso menu, né?
o nosso menu que está aqui, ó. Então, esse elemento aqui. Que elemento é esse daqui? Esse elemento é a nossa lista, não é? Se a gente pegar aqui o nosso menu aqui inteiro, ele é a nossa lista. Eu quero que ela inteira, vou até selecionar ela aqui para vocês verem. Eu quero que ela inteira tenha o background color aqui, ó. Quando eu seleciono, eu quero que esse quadrado seja branco, certo? Então, é ele que eu vou chamar, que é o lista, underline, underline, menu. Então, ele que eu vou chamar lá no CSS. Então, vamos aqui no nosso reader e a gente vai chamar esse lista menu. Ele já tem aqui, né? Ele já está aqui. Então, a gente só vai adicionar essa propriedade nele. Que é o background color, né? Que é o plano de fundo. O background color, e a gente vai usar a nossa variável branco, que a gente já criou lá no style. Então, a gente vai colocar um var aqui, para chamar a variável, e a cor vai ser branco, né? Que é aquele branco que a gente já usou no cabeçário mesmo. Se a gente olhar ali em cima, ó, ele já está aqui de background color do cabeçário. Eu simplesmente apliquei a mesma coisa agora na minha lista, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer de estilização aqui. Então, eu vou colocar aqui... Coloquei, né? E vamos ver se funcionou. E aí, é sempre isso, né, gente? Sempre testando. Acho que teve uma das reuniões que eu chamei a classe com o nome errado e não pegou. E é normal. Por isso que a gente tem que salvar e testar, e por isso do Vercel, né? Se a gente for trabalhar direto no GitHub, porque a gente precisa fazer esse processo. E funcionou, né? Ali vocês estão vendo que ela está com um plano de fundo branco ali. Fran, volta lá só para eu ver como você fez, por favor. Aqui. Foi essa linha de código que eu adicionei, tá bom? Essa que tá mais cinzinha ali. Deu aí no de vocês? Ficou com plano de fundo branco? Vão contando para mim se está funcionando. O meu não. O que será? Você não quer copiar o código aqui, Fran? Ou tá lá, se eu consigo pegar no seu GitHub de novo? Consegue, mas eu vou copiar o código aqui. Por que será que não funcionou? Você tentou, quando você começou a digitar, William, usa ele a seu favor. Ó. Começou a digitar dá, vai aqui e clica em color, que daí ele já vai montar a estrutura do jeitinho que você quer. Começou a var, ó, vem aqui e seleciona, que ele já monta da estrutura que eu quero. E aí ele já deu para mim a opção de cor, ó, branco. Tá vendo que eu não digitei? Eu fui selecionando. Então, usar o Emmet, né? O nome dessa ferramenta aqui no VS Code é Emmet. Usar ele a seu favor, para você não ter que digitar tudo. Porque às vezes uma letrinha que a gente agora já dá errado. Eu vou copiar ali e colar para você. É só essa linha aqui que a gente adicionou. Prof, deixa eu ver como ficou o teu, que o meu parece que não mudou nada. Aqui, ó, ficou o fundo branco, tá vendo? Vou tirar aqui para você ver como que é a diferença. Menu cabeçalho. Lista menu, cadê? Só um pouquinho. Deixa eu clicar aqui no... Ali, ó, vou tirar o background só para você ver como que é. Tava antes, estava assim. O que a gente colocou, a gente coloca assim. Vocês viram que dá para fazer isso aqui, gente? Ó, dá para tirar o CSS e comparar, ó. Só de teste, tá? E aqui, ó, a gente consegue até ver, ó, ele não tá display none, por quê? Porque a gente tá clicado. Se eu desclico, daí aí ele some, né? Isso é bem interessante, essa ferramenta do
desenvolvedor para a gente fazer esse tipo de processo, né? De testagem. Olha ali para a gente ver os espaçamentos. Né? Reparem que a hora que eu passo aqui, a gente vê os espaçamentos certinho. Olha lá o padding. Deixa eu... Vou desativar seu som, Prof. William. Tá aberto. Deu certo? Deu certo? Ué, Fran, tava aberto o som? Tava. Eu fechei. Nós estava escutando mesmo... a sua mulher e sua filha cozinhando, eu acho. Ah, então tava mesmo. Mesmo copiando do seu... Você fez o commit aí? Eu fiz. Mesmo copiando não ficou branco. Viu? Depois a gente tenta ver o que aconteceu, tá bom? Provavelmente uma letrinha na class, alguma coisinha assim. Mas depois a gente tenta ver o que pode ter acontecido. Eu vou continuando aqui, depois a gente trata esses errinhos pontuais, tá bom? A gente vai agora deixar ele com 60% da base. Então, a gente quer que esse menu... Deixa eu tirar esse coisa aqui. A gente quer que esse menu ele venha mais ou menos até aqui assim, ó, no coraçãozinho, tá? Ou seja, um pouquinho para frente da metade. A gente vai dizer 60% da tela. Como a gente quer que ele seja responsivo, a gente vai usar uma medida responsiva aqui. Para alguns pode ser nova, tá? Então, primeiro, a propriedade que a gente quer mudar. Então, ali ela tá com um comprimento padrão. O comprimento padrão é o tamanho da maior palavra. Então, repare aqui que a maior palavra é ficção científica. Então, ele está do tamanho dela, tá? Então, ele está com um comprimento padrão. Se eu não quero um comprimento padrão, eu tenho que adicionar essa propriedade de comprimento aqui, ó, que em inglês é width, né? E a gente vai mudar ela para 60 VW. VW é uma unidade responsiva que significa 60% do comprimento da tela, do view, né? Então, width view é o comprimento da tela. Então, ele vai ter 60% do tamanho da tela. Se a tela for grande, ele vai ocupar 60% do tamanho da tela. Se a tela for pequena, vai ocupar 60% do tamanho da tela também. Eu vou colocar aqui comprimento do menu e a gente vai lá adicionar. Vocês viram que quem eu quero ainda, a gente está falando da lista, né? Então a gente ainda continua utilizando ali naquele lugar, que é o lista menu. Eu dei commit aqui e vou vir aqui e vou mostrar para vocês essa diferença nas duas telas, né? O Vercel anda meio lento. Mas aqui foi. Tá vendo que ele foi ali para frente do coração? Isso aqui é 60% dessa tela pequena aqui, que é o Galaxy, Samsung Galaxy. Olha no computador, né? Olha aqui, eu vou diminuir e aumentar para vocês verem. Estão vendo que ela tá se adaptando à tela? Isso é uma medida responsiva, tá? Que é o VW. Então, eu vou aumentando, ele sempre vai ocupar 60% do tamanho da tela, independente do tamanho que a tela tiver. Que a gente adicionou ali. Então, um width de 60%. Vamos descobrir se é a sua classe que está errada, professor William, ou se é a sua propriedade. Pegou? O comprimento?
Eu copiei aqui. Mas não mudou, né? Porque não tem o fundo branco, né? Ah, entendi. Verdade. Não vai tem razão. aparecer. Não tem como ver, né? Não. Eu aumentei o invisível, daí ficou invisível. Invisível. Tem razão, verdade. É por conta disso que eu perguntei, porque se for o class, não vai pegar nenhuma dessas propriedades aqui, entende? Agora, se for a propriedade, daí as outras pegam. Então, por isso que ela tá abaixo? Ela tá abaixo ou tá dentro do reader? Ela tá aqui em cima ou tá aqui embaixo? Tá embaixo. Ah, não, então não é a class, é a propriedade. Pode ser. Ah, eu acho que eu já sei. Dá uma olhadinha se no seu style tem essa variável branco. Aqui, ó. Igual a minha aqui. Vai lá no styles e vê se tem isso aqui. Pode ser isso. Vou dar um Ctrl C aqui, até vou mandar aí para você. Pode ser que esteja faltando declarar essa cor lá. Daí por isso que não pegou. Bom, agora, gente, nós vamos colocar aquele espaçamento que eu comentei com vocês, né? Então, ainda está muito próximo aqui. Deixa eu voltar para o celular. Ainda está muito próximo aqui. Eu quero que ele fique mais espaçado. Vou inspecionar para vocês verem qual elemento nós vamos mudar, tá? Ó, eu quero mudar esse elemento aqui, ó. Esse elemento aqui é o LI, tá? É o LI que a gente vai colocar de espaçamento aqui. Então, a gente vai chamar o class do LI. Então, vamos olhar lá. O class do LI foi aquele que a gente criou, que eu tinha esquecido, tá? Que é o list, underline, underline, menu, tracinho, item. Então, a gente vai lá no nosso reader e nós vamos chamar ele, né? Então, vou chamar aqui, debaixo desse elemento aqui. Então, eu vou colocar aqui tracinho, lista menu, underline, underline, menu, tracinho, item. Vou abrir, vou fechar a chave. E aqui a gente vai colocar uma propriedade que é o espaçamento mesmo, só que é o espaçamento interno, tá? É um padding. O padding é um contorno em torno dele, onde os elementos não podem chegar perto. E a gente também vai usar uma medida responsiva, que é um when. O when, ele é uma medida responsiva proporcional à fonte padrão do navegador. Então, ele vai ser 100% da fonte padrão do navegador. Então, vamos supor que o navegador tem uma fonte de 32 pixels. Então, ele vai ter 32 pixels de espaçamento. Se é uma fonte de 16 pixels, então vai ter 16 pixels. Como esse número muda de navegador para navegador? Opa! Então, a gente teria acho que é o tablet da minha filha que tá tocando em algum lugar. A gente teria essa medida responsiva para os nossos valores, tá bom? Vou dar um commit aqui para a gente testar. Enquanto vocês fazem, eu vou procurar ele para desligar, só um pouquinho. Vou atualizar aqui para a gente ver se deu. Ah lá, já deu, tá? Enquanto vocês fazem aí, vou deixar aqui, eu vou lá procurar ele para desligar. Não encontrei, mas ele parou de tocar. Deu certo? Prof. William, era o branco mesmo que estava faltando no seu? Não era? Não? Continua igual. Continua igual. Manda o link do seu repositório aqui para eu dar uma olhadinha. Tá. Pode falar, Angélica. Fran, volta na página do seu para mim ver. Isso. Aqui? Isso, rapidinho. Obrigada. Tinha que ter um jeito de eu projetar, ficar trocando de aba, sem precisar projetar minha tela inteira.
consegui projetar só um. Acho que eu vou fazer isso. Deixa eu tentar aqui. Manda, prof, aí para mim o link do seu repositório para eu dar uma olhadinha. Só estou esperando o WhatsApp carregar aqui, daí eu te mando aqui, tá? Isso. Mas manda aqui no chat mesmo. Acho que eu vou fazer assim. Vamos ver se eu... Acho que quando eu trocar para cá, daí eu mando ele compartilhar esta guia. Daí quando eu voltar para cá, eu mando ele compartilhar essa guia. Vamos ver se dá certo. Mandei, Fran. Mandei no WhatsApp e mandei aqui também. Tá, eu entrei aqui para